Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade no livro do profeta Oséias. Estamos estudando profetas menores do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E agora, nessa continuação, nós vamos fazer uma analogia de uma companheira infiel, empregada por Deus nos primeiros capítulos. E encerra-se no último verso do capítulo 3. A ideia, contudo, continua a permear por todo o restante do livro. Gomer e seus 3 filhos não mais são mencionados, porém a aplicação da sua vida decaída continua evidente nas palavras do profeta Oséias a Israel. A introdução ao livro mostra de forma ilustrada a situação crítica em que se achava o povo de Deus. Porém, ao mesmo tempo, deixa claro que haveria esperança se a nação retornasse a Deus arrependida dos seus detestáveis pecados. Continuar nos caminhos que estava somente resultaria em desgraça e dores para o povo. A primeira parte do livro de Oséias focaliza o casamento, a separação e a restauração de Gomer, retornando a Oséias, simbolizando o infiel Israel, esposa, e o fiel Senhor, marido. A seguir, nos capítulos 4 a 14, temos uma exposição mais detalhada das transgressões de Israel. O arauto de Deus denuncia tais iniquidades, introduzindo sua pregação com: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, Oséias capítulo 4, verso 1, e terminando com: porque os caminhos do Senhor são retos e justos, e andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Nessa lição, nós vamos abordar 6 textos. Falaremos dos pecados multiplicados, da infidelidade de Israel no texto 2, texto 3, dias e castigo. Texto 4, a malícia de Israel. Texto 5, a ruína de Israel. E texto 6, a restauração de Israel. Vamos então aos pecados multiplicados. Oséias, capítulo 4 e capítulo 5. Oséias viveu um drama real. Experimentou a mágoa e a aflição de um casamento dissoluto. Suportou uma cruz pesada. E talvez tenha chegado ao ponto de não mais querer participar da parábola da qual fazia parte. Agora, contudo, já ocorrido o pior, Oséias está pronto a continuar cumprindo sua missão como profeta. Provado e aprovado, pronto e disposto, conhecendo o desejo de Deus, ele proclama com discernimento penetrante os fecundos pensamentos do Senhor. Oséias 4, 1 a 10, fala da contenda do Senhor. O profeta proclama que Deus está muito insatisfeito com o povo. Sua contenda deve-se à falta de verdade, de amor e de conhecimento divino por parte do povo. Oséias 4:1 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Aqui, a falta de conhecimento estava arruinando todos e todos, conforme Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesses a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. A falta de conhecimento era a principal causa. E esse conhecimento não é teórico, mas sim prático de um relacionamento com Deus. Até a terra e os animais do campo e as aves do céu estavam sofrendo em consequência das abominações prevalecentes entre os filhos de Israel. Oséias 4, verso 2 e verso
3, principalmente, desfalecerá com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. Infelizmente, o pecado domina e não há quem ouse lutar contra ele. A situação é tal que até os sacerdotes são vis, como o próprio povo, como diz a expressão, Oséias 4:9, porque isso como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Com a expressão tal pai, tal filho, nos dias de Oséias, a expressão tal sacerdote e tal povo. As autoridades religiosas também estavam rejeitando os caminhos do Senhor e principalmente o conhecimento da sua pessoa, Oséias 4:1. Já não desejavam as coisas espirituais, mas a maldade. Achavam-se no extremo oposto de suas responsabilidades espirituais. Por isso o Senhor teve de rejeitá-los. O pecado permeara de tal modo o povo que esse se tornara inaceitável ao Senhor. Os sacerdotes eram os principais responsáveis pelo desvio espiritual e o seu total desrespeito às leis divinas influenciava o povo de Israel a deixar o caminho da retidão. Assim, Deus deixa claro o seu desagrado diante da situação. Ele não somente evidencia isto com Israel, mas também declara que seus filhos serão castigados. Pagarão por suas obras e rebeldia. Oséias 4:9. A razão de toda aquela insubordinação foi porque ao Senhor deixaram de adorar. Oséias 4:10. Comeram, mas não se fartaram, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Eles já estavam cultuando a outros deuses, e aqueles que deixam de louvar e olhar para o Senhor, prestam-lhe as honras devidas, logo acharão algo ou alguém para tomar-lhe o lugar. Talvez pense que a adoração ao Pai não seja de grande valor para o crescimento cristão, mas basta observar o que aconteceu a Israel para ver que o louvar a Deus é prioritário na vida do remido. Falemos agora da prostituição em Israel. Oséias, capítulo 4, verso 11 ao 19. Por entregar-se à bebedeira, Israel já tinha perdido a razão. Por se tornarem tão corruptos, seus governadores amavam a vergonha. Oséias, capítulo 4, 18. Sua bebida se foi, eles corrompem-se cada vez mais, certamente amaram a vergonha, os seus príncipes. A perversão era não somente religiosa, mas também psíquica e física, como diz a interpretação de 4:11, prostituição e vinho, obscurecer o coração e a mente, o entendimento espiritual. Os israelitas consultavam ídolos e varas de madeira, sacrificavam e queimavam incenso a deuses estranhos, principalmente a Baal, que era considerado o deus da fertilidade dos cananeus e dos fenícios. Idolatria e adultério era a ordem do dia. Tanto os homens como as mulheres participavam desses atos impuros. Não somente os pais, mas também os filhos. Ao invés de os ensinar a caminhar nas veredas do santo Deus, os pais encorajavam os filhos a caírem no mesmo abismo de podridão em que se encontravam. Por isso, todos mereciam a punição de Deus. O profeta Oséias admoesta Judá a não seguir o exemplo de Israel, já que se encontrava bem aprofundado no pecado. Não venhais a Gigal e não subeis a Bet-Avém, Oséias 4:15. Gigal era uma cidade do extremo sudoeste de Israel, e Bet-Avém, um termo pejorativo para Betel. Enquanto Betel significa casa de Deus, Bet-Avém significa casa de vaidade ou sujeira. O profeta Oséias usou essa expressão para dizer que a casa de Deus havia se tornado na casa de ídolos, Betel em Bet-Avém, porque ali um bezerro de ouro havia sido colocado por Jeroboão I,
o primeiro rei do norte em Israel, 1 Reis, capítulo 12, verso 28 a 29. Israel, ainda no verso 16, é comparado a uma vaca rebelde. Deus pergunta, então, sendo assim, como é que eu posso apacentar? A analogia significa que continuava sendo vaca, é difícil de controlar e conduzir, como o Senhor poderá tomar conta dela. Efraim também é mencionado no trecho que se segue por todo Israel. Efraim é a tribo mais populosa e mais influente entre as 10 tribos do Reino do Norte e continuava praticando abominações contra Deus. Oséias, capítulo 5, fala dos excessos do povo. Deus, o nosso Pai, sabe que somos fracos, que falhamos e caímos em tentação. Às vezes caímos várias vezes na mesma tentação. Porém, se nos arrependermos sinceramente, Ele nos perdoa e purifica e continuamos a cair e começar a sentir menos remorso pelo pecado, acabamos destruindo o nosso relacionamento com Deus. Oséias declara que o povo se aprofundava na prática do pecado. Oséias 5:10. 2 transviados têm descido até o profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Oséias 5:4 ainda fala, mas quem ordenar suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Os filhos de Israel não conheciam o Senhor. Quando Efraim e Judá, que infelizmente não atenderam ao aviso dos profetas, reconheceram que estavam doentes, foram buscar ajuda de líderes assírios incrédulos. E sua doença, consequência do pecado e da ira de Deus, derrama em parte sobre eles, era principalmente espiritual. Oséias 5:14 fala, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Vamos aos exercícios. 4.1. O profeta Oséias proclama que o Senhor tem uma contenda com o povo de Israel por faltar-lhe a verdade, o amor e o conhecimento divino. Todas estão corretas. 4.2. O livro de Oséias registra que os principais responsáveis pelo desvio do povo eram, letra A, os líderes espirituais. 4.3. A razão da insubordinação de Israel foi porque o Senhor deixaram de adorar. Letra C. 4.4. Israel se entrega à bebedeira e à corrupção, conforme demonstrado na referência aos principais líderes que amam a vergonha. Letra A. E Oséias 4.16. Israel é comparado a uma vaca, né? Uma vaca que não se pode domar, uma vaca rebelde. Letra B aqui. Vamos ao texto 2. Agora nós vamos abordar o capítulo 6 e 7 de Oséias. Note na Bíblia a ligação entre o último verso de Oséias 5 e o primeiro do capítulo 6. Irei e voltarei para o meu lugar, para que se reconheça o pecado e busque a minha face. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Note que eles estavam angustiados. Buscarei, vinde e tornaremos para o Senhor. O estudo desse texto vai verificar a declaração de Israel, que era sincera ou não. Vamos à conversão por conveniência. Uma das exclamações mais impressionantes do livro de Oséias é: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Oséias 6, verso 6. Conforme observamos no final do capítulo 5 e no início 6, o povo estava aflito e reconhece que Deus o tinha ferido, mas que também podia curá-los. O aparente desejo dos filhos de Israel de voltar ao Senhor e serem restaurados, a referência de 2 ou 3 dias no verso 2 significa simplesmente pouco tempo. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, viveremos diante dele. Note essas referências paralelas em 1 Reis 12:12, Isaías 7:21,
Isaías 17:6 e Lucas capítulo 13, verso 32. Esse desejo não provém de um coração sincero. O Senhor conhece que a volta dos filhos de Israel não durará muito tempo. Deus responde ao povo: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho de madrugada que cedo passa. Oséias capítulo 6, verso 4. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que a conversão dos seus filhos, nesse caso, é somente temporária e é meramente como orvalho. O Senhor declara que não é esse o tipo de transformação que Ele, Deus, deseja. O que Ele quer é uma mudança completa e permanente, contrição, arrependimento profundo, amor, bondade e misericórdia e um conhecimento real dele mesmo, Deus. Ele não está procurando um povo que sacrifique animais para expiar as iniquidades, abrigando motivos indiscretos e desonestos. É o que o Pai ainda deseja, é que todos que querem pertencer à sua família tenham uma conversão real, permanente, mostre misericórdia e um profundo conhecimento dele, não em holocaustos impotentes e sem valor, mas sim no pronunciamento principal da vontade de Deus, que contrasta fortemente com as palavras do versículo 8 e 9. Ali, Gileade é tido como uma cidade manchada de sangue, ou marcada pelas pegadas de sangue. Como vimos, até os sacerdotes estavam destruindo vidas. Israel, de fato, encontrava-se num nível extremamente baixo sobre todos os aspectos. E também Judá, ao invés de obedecer o apelo dos profetas, degenerava-se velozmente, atingindo o mesmo estado de corrupção geral que Israel. Por isso, Oséias, aflito em seu espírito e em sua alma branda: vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Oséias 6, 10 e 11. Vamos a Oséias capítulo 7, a iniquidade de Efraim. Oséias 7, verso 1 ao 7. Deus quer curar Israel e se dispõe a perdoá-lo, mas a nação prefere continuar doente. Em vez de abandonar as abominações, ainda acrescenta outros piores à sua lista. A ferida se torna cada vez pior e o povo recusa o antibiótico divino que lhe está oferecendo. Antes, o profeta demonstrara aos sacerdotes e príncipes, os líderes religiosos, para que se humilhasse perante Deus, Oséias 5 e 6. Agora ele transmite sua mensagem a reis, príncipes, líderes governamentais que ignoram o clamor de Oséias. Por isso, a malícia continua a dominar o povo e a terra. Entre os reis e seus súditos, não há um sequer que invoque ao Senhor. Oséias 7 e 7. Eles estão todos quentes como em forno e consomem o seu juízo. Todos os seus reis caem e ninguém entre eles há que me invoque. Oséias 7, 8 a 16, Efraim é um pão que não foi virado. Nesse trecho, pão não virado, os judeus assavam os seus pães e bolos, os quais eram achatados e arredondados em um forno rústico. Primeiro assavam um lado e depois o viravam, assando assim o pão inteiro e por igual. Se não fosse virado, um lado ficava queimado e o outro cru. O calor do fogo não podia penetrar toda a massa e assá-la uniformemente. Portanto, servia para virar um lado e do outro, que era jogado, simbolizado por esse pão. Efraim é o mesmo Israel, que não permitiu que Deus o virasse para que ficasse completamente cozido. A rebeldia de Israel tornara-se semelhante a um pão não virado. Ora, o Senhor sabe quanto tempo o pão necessita para ser assado de um lado e depois do outro. O fogo, por sua vez, atua no pão, a fim de torná-lo bem para o consumo. Também note a mistura de ingredientes do pão. Bolo não era uma das melhores. A mistura de Efraim com outros países só poderia produzir um produto de mau sabor.
Ainda no capítulo 7, vemos também a imagem de uma pomba enganada. O simbolismo aqui revela a falta de senso e direção de Israel, sem entendimento, confuso e perplexo, sem saber para onde ia, caiu no cativo, numa rede, na armadilha da Síria que foi preparada pelo Senhor para castigá-los. E um arco enganoso. Trata-se de um arco que não pode arremessar as flechas na direção certa. A flecha não podia atingir o alvo, porque o arco era falho. Israel não acertava o alvo da sua salvação, porque o seu instrumento de impulso era defeituoso, e pecado é exatamente isso, errar o alvo. Aparentemente apontava para a direção certa, mas ao soltar a flecha, essa desviava e atingiu o alvo da idolatria, e não o da graça e o do perdão de Deus. Vamos aos exercícios desse texto. Marque C para certo e para errado. Uma das exclamações mais impressionantes do livro de Oséias é: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Certo. 4:7, Israel aflito reconhece que Deus o tem ferido e revela uma aparente vontade de se voltar ao Senhor, que lhe responde: a vossa benignidade é como a nuvem da manhã que cedo passa. Certo. 4:8, o Senhor deseja a conversão real e permanente de todos os que querem pertencer à sua família. Certo. 4:9, Oséias mostra-se tranquilo quanto à situação da casa de Israel, assim como a de Judá. Errado. 4:10, falando sobre a rebeldia de Efraim, o Senhor o compara a um pão que não foi virado, certo? A incerteza de Israel quanto à direção o tornou a levar caído na armadilha da Assíria. Israel é comparado a uma pomba enganada, certo? 4:12, Israel também lembra um arco enganoso que pode arremessar as flechas na direção errada. O povo não acertava o alvo da sua salvação, certo? Vamos ao texto de número 3, Dias de Castigo, Oséias, capítulo 8 e 9. As admoestações feitas nos capítulos 8 e 9 do livro do profeta Oséias salienta a punição da apostasia de Israel. Oséias prossegue enumerando os pecados do povo e mostrando o porquê dessas transgressões. A nação será castigada. O profeta avisa que não deve confiar na sua prosperidade, como fazem as outras nações, e prega abertamente: ai deles, Israel, quando deles eu me apartar. Oséias 9, verso 12. Vamos a Oséias, capítulo 8, verso 1 a 13. Israel rejeita o bem. O castigo de Israel está às portas. A trombeta está em posição de ser tocada. Põe a trombeta à tua boca, começa o capítulo 8, verso 1. Ele será semeado como solo de sementes abomináveis, e cegará tormentas e será devorado, verso 7 e 8, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Compare também com Provérbios 1, verso 14 e 17, Provérbios 4, verso 16 e Provérbios 6, verso 9. Assim, Israel aumentou o número de altares ímpios e chegou ao ponto de ignorar as próprias leis de Deus. Verso 11 e verso 12. Portanto, Efraim multiplicou os altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso para eles era coisa estranha. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor: nós, Israel, te conhecemos. No verso de número 2, a mim clamaram: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Era, no entanto, um brado falso, não de coração. Deus via os seus atos, que não eram contrição. Faziam o que queriam, desprezando a direção do Pai. A idolatria permanecia, o Deus bezerro continuava sendo lugar de proeminência. Verso 4 e 5. Comprava, alugava amantes de outros povos, no seu estado degenerado, venderam-se ao paganismo. Assim como um jumento bravo decidira palmilhar o atalho da sua escolha, buscava amizade com outros países, determinando permanecer na perversidade. Verso 9, porque subiram a Síria como um jumento montês, para si mercou Efraim amores. O resultado de Israel rejeitar o bem
seria a volta ao Egito, verso de número 13. Quanto aos meus sacrifícios, meus dons, mas o Senhor não aceitou, agora se lembra da tua justiça, visitará os seus pecados e eles voltarão para o Egito. A maioria do povo de Israel, no entanto, seria capturada pelos assírios. As duas nações, Assíria e Egito, seriam instrumentos de punição nas mãos de Deus. Verso 13 indica que a paciência do Altíssimo chegara ao fim, dizendo que eles voltariam para o Egito, assim como Deus entrega os antigos países ao poderio do Egito, de novo entregaria a terra dos faraós, os outros império dominante. Profecia de Moisés concernente a esse castigo em Deuteronômio 28, verso 15 ao 68 e verso 49 a 57, referindo-se à Síria. Israel abandonou o seu Deus, Oséias 8, verso 14, ao capítulo 9, verso 9. O povo escolhido havia se esquecido e abandonado o seu Criador, o Senhor. A confiança dos filhos de Israel estava em suas cidades fortificadas e nos seus palácios bem protegidos. Pensavam que suas colheitas lhe trariam farto sustento, mas o profeta lhes fala que tal prosperidade não viria. Faltaria comida e bebida para mantê-los, nem sequer ficariam na terra do Senhor. Iriam a outras terras, onde se alimentariam de coisas imundas. Muitos lá morreram e seriam sepultados longe da terra que lhes fora prometida por Deus. Ainda havia certos profetas sentinelas que permaneciam fiéis ao Senhor. Contudo, os filhos de Israel consideravam-nos como tolos e loucos. Suas mensagens eram afoitamente desprezadas pelo povo, numa clara demonstração de repúdio, de sorte que Deus abriu a represa da sua ira e, usando os exércitos inimigos, inundou a profunda corrupção existente na terra. Israel não ouve mais Deus. Oséias 9, versos 10 a 17. Esse texto de Oséias 9, 10 a 17, nota que ele fala, e no verso 17, ele vai concluir: o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem. Execupado andarão entre as nações. Vamos aos exercícios. Em Oséias 8 e 9, é salientada a punição da apostasia de Israel, assim resumida. Ai deles, quando deles eu me apartar. Letra B. Ai deles, quando eu deles me apartar. Na 4:3. O clamor do povo ao Senhor: nós, Israel, te conhecemos. Letra B. Foi a expressão de corações falsos. 4:15. Como resultado de tanta desobediência ao povo, Deus decidiu devolvê-los à escravidão no Egito. A maioria, contudo, seria capturada pelos assírios. Letra C. E 4:16, Oséias concluiu a pregação afirmando que Deus rejeitara Israel e que errantes andariam entre as nações. Errantes andariam entre as nações. Muito bem, letra A. Vamos ao texto 4. A malícia de Israel. Texto de número 4, e agora nós vamos abordar o capítulo 10 e 11 do profeta Oséias. Texto 4. Chegaram os dias da punição, chegaram os dias da retribuição, Oséias 9, 7. Realmente havia começado os dias do derramamento da ira de Deus sobre Israel. Ele deixara o seu povo, que ainda assim persistia em pecar. Todavia, graças à sua onipresença, mesmo o abandonando, o Senhor ainda o contemplava. O coração de Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. A vide frondosa, luxuriante, é uma alusão da época áurea de Israel. O povo de então gozava de prosperidade, vivia bem, mas seus frutos, em vez de honrarem a Deus,
era desonrando a Deus. Em lugar de um coração fiel e consagrado, havia falsidade e sacrilégio. O povo era ligado aos ídolos, ao Deus bezerro, de modo que temeram quando esses foram tirados ou destruíram. Quando a Síria levou cativos os israelitas, o bezerro os acompanhou. Levaram como presente ao rei assírio, pensando que o seu ídolo principal os guardaria ou sustentaria. Porém, foram envergonhados, zombados por confiarem no objeto de ouro como se fosse um deus. Foram assolados e o seu rei de Samaria, o reino do norte, foi destruído espantosamente. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. Oséias 10:7. A má colheita de Israel. Oséias 10, verso 11 a 15. O Senhor tinha oferecido a Efraim a oportunidade de ter somente colheitas de justiça, boas e fartas, mas ele preferiu plantar sementes de discórdia. Como Deus entregaria a Israel? Oséias 11 a 12. Oséias, o profeta do coração quebrantado, alcança o apogeu da sua mensagem nesse capítulo. As palavras aqui registradas vinham das profundezas de uma alma que experimentara as amargas feridas de uma esposa infiel e mundana. Principalmente nesses versos, vemos sentir o lamento do arauto do Senhor, mas também o queixume do próprio Deus por sua esposa indisciplinada e infiel. O Senhor relembra os dias que Israel era menino, Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. Essa profecia também Mateus usa quando Jesus vai para o Egito e regressa do Egito. O verso 8 é o trecho principal de Oséias. O Altíssimo, Deus, o Senhor, exclama: como te deixarei, ó Efraim? Oséias 11:11. Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adamá? Porque a tia, como Zeboim, está mudando em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Aqui, Deus está comovido no coração pelas suas compaixões. O âmago do livro acha-se nessas palavras. O tema do livro de Oséias evidencia o clamor comovente do marido divino pela esposa errante. E ele expressa no verso 9, dizendo: eu sou Deus e não homem. O seu grande desejo não era destruir o povo de Israel, mas sim o seu desejo era restaurá-los, trazer a nação de volta, amá-los e continuar sendo o seu meigo amante. Não queriam aniquilá-los como tinha feito as cidades de Adamá e Zeboim, que sofreram devastação total no holocausto que sobreveio a Sodoma e Gomorra. Deuteronômio 29, verso 23. O homem, sim, tem atitudes falhas e a sua tolerância não durará muito tempo. Um homem não seria paciente, buscaria a extinção daqueles que lhe causam problemas e mágoas. Mas Deus não é assim. É extremamente misericordioso e amável. É como se o Senhor estivesse bradando às suas ovelhas rebeldes e faltosas: Israel, que é que te farei contigo? Assim como um pai paciente faz às vezes um filho rebelde, ou um professor diante de um aluno desatento, ou um pastor como um membro indisciplinado. A resposta de Deus, felizmente, será: continuarei sendo vosso Salvador e revelando o meu inesgotável amor. Um dia voltareis para mim. Um dia, quando eu chamar, vireis como pássaros e pombas, rápidos e tremendos, e retornareis e ouvireis o meu brado. Tu, Israel, será castigado agora, mas não será completamente exterminado. Ouvirás a minha voz nos últimos dias e as atenderás. Então será restaurada a tua terra, a tua casa e ao teu Senhor quando anelar-te voltar. Amém? Vamos ao Relacione a Colunar, de acordo com a coluna B. Chegaram os dias da punição, chegaram os dias da retribuição, letra D, na 4:17. Quando a Síria levou Israel cativo, os israelitas levaram o bezerro de ouro como presente
ao rei assírio, letra F. O Senhor ofereceu a Efraim a oportunidade de boas colheitas, mas ele preferiu plantar, letra B, sementes de discórdia. 4:20, Oséias 11, do verso 1 a 12, reflete a lamentação do profeta e também o queixume de Deus por sua esposa infiel, Israel, letra A. 4:21, está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões, a um acende, Oséias 11:8, essa afirmação revela a tristeza de Deus pelo seu povo, letra E. E 4:22, o desejo de Deus para com Israel era conservá-lo, amá-lo, restaurá-lo para sempre, seu meigo amante, letra C. Muito bem, vamos ao texto 5, a ruína de Israel, Oséias capítulo 12 e capítulo 13. Oséias está terminando a sua mensagem e nos dá um resumo da história de Israel, das suas iniquidades e da ira vindoura sobre ele. O profeta acentua as alianças que Israel está fazendo com países ímpios e agora a contenda divina com Judá. Oséias 12:2, o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó. No início do capítulo 4, isso era com o reino do norte, agora abrange o reino do sul. Oséias 12:1 a 14, fala da pura vaidade. Pecar é coisa séria. Orgulhar-se disso é muito mais sério. O povo de Deus, de tanto andar na escuridão, pensava que tal ambiente fosse normal. Oséias 12:7-8, lemos, é um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão, e de Efraim, contudo, me tem enriquecido e tem adquirido para mim grandes bens em todo o meu trabalho, não achar em mim iniquidade alguma que seja pecado. Oséias 12:7-8. O pecado dominara totalmente Israel. As cidades de Gileade e Gigal representavam o lado oriental e ocidental do Rio Jordão no Reino do Norte e passaram a ser símbolo de pura vaidade. Em lugar de bondade, do amor e do louvor a Deus, havia somente corrupção espiritual e moral. Quanto mais o Senhor procurava restabelecer o seu povo por meio dos profetas e de visões, mais eles ignoravam o seu propósito. Oséias 12:10 e verso 14. Pagariam, entretanto, com o próprio sangue o preço de suas precipitadas loucuras. Efraim, muito amargosamente, provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Pecando sem parar. Oséias, capítulo 13, verso 1 a 8. Esse texto começa falando da outrora grandeza de Israel, o poder, o renome do povo escolhido, que causava temor entre as nações, mas a sua vil idolatria. A Baal enfraqueceu-se espiritualmente de tal forma que o povo agora era considerado espiritualmente morto. Quando a sua vida religiosa, seu relacionamento, Israel estava morto. Quando Efraim falava, tremia e foi exalçado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. O pecado dominava cada vez mais seu coração. O Senhor, lembrando que era o seu único e verdadeiro Salvador, mostra-se extremamente aborrecido. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Por que não reconhecerá Deus além de mim? Porque não há Salvador, senão eu. Eu te conheci no deserto, terra muito seca. Eles se fartaram, ensoberbeceu o seu coração. O vento do Senhor. Oséias 13, 9 a 16. Diz, para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Israel escolhera a estrada da ruína. Socorro e salvação viriam somente do Deus verdadeiro. Seus reis não podiam libertar, ao contrário, estava piorando a sua situação. Oséias 13:13, lemos, dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está em lugar em que deve vir a luz. Oséias, no verso 14,
é a base usada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 54, onde diz: eu os remimerei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido nos olhos. E Paulo menciona isso em 1 Coríntios 15, 54, 55. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Dessa vez, o Senhor não se arrependerá. Enviará um vento do leste, a Síria, que soprará sobre a terra prometida, causando a sua rápida destruição. Vamos aos exercícios desse texto 5. Marque-se para certo e para errado. Oséias 12, 13. O profeta termina sua mensagem fazendo um resumo da história de Israel, suas iniquidades e a ira vindoura sobre a nação. Certo? 4:24, em Oséias 12, 2, notamos que a contenda do Senhor é também com Judá, certo? 4:25, de tanto andar na escuridão, o povo de Deus pensava que tal ambiente fosse normal, certo? As cidades de Gileade e Gigal, que representavam os lados oriental e ocidental do Rio Jordão, passaram a ser símbolo de pura vaidade, certo? Vemos em Oséias 13, 1-8, que Israel se mostra pronto a seguir os caminhos do Senhor. Errado. 4:28, Oséias 13, verso 14, assemelha as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, 55, ao ressaltar a vitória de Cristo sobre a morte e o inferno. Certo? Vamos agora ao capítulo final do livro Profeta Oséias, capítulo de número 14, que é um capítulo da restauração de Israel. Oséias termina o seu livro com um apelo final a Israel. Procura, pela última vez, deparar a sonolência fatal do povo. Lembra as virtudes sanadoras do Pai Celeste e, por fim, o benefício daquele que atender às suas admoestações. Israel deve se arrepender. Observamos as condições requeridas. Converte-te, ó Israel, Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caídos. Olha só, nessas palavras, converte-te a Israel, note que Oséias se inclui na palavra nossos. Note também o elo de exortação, a oração de Davi, no Salmo 51, verso 15 a 16. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não é? Como Salmo 51, verso 15 e 16. O profeta está procurando colocar na boca dos judeus palavras dignas de arrependimento. Busca instruí-lo como deve dirigir a Deus a fim de serem restabelecidos. Não quer isso dizer que o arauto do Altíssimo também tenha dobrado os joelhos perante Baal, mas ele se une aos irmãos como compatriota para ver assim os que levam uma decisão correta. O profeta deseja que eles percebam que por meio de suas alianças com a Síria, nem pelas forças militares, nem pelos seus ídolos inúteis, obterão salvação, mas somente alcançarão a misericórdia do Pai quando voltarem contritos. O orvalho de Israel, Oséias 14, 4-8. Eu sararei a sua perversão, eu voltarei e os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Antes de o Senhor deixar claro que apartara Efraim, Oséias 9:12, e fala que o apartaria. A história revela que no tempo do ano 722 a.C., Israel foi levado para o cativeiro pelos assírios. A decadência do próprio rei Oséias, e não confunda com o profeta Oséias, o rei Oséias foi o último. Deus usou a Síria para puni-los. Até hoje isso continua, mas continuará para sempre? O Senhor, por intermédio de sua palavra e seus profetas, prometeu o retorno dos filhos de Israel à sua terra. Prometeu ser novamente seu Deus. Prometeu abençoá-los com maravilhas e múltiplas graças. O tempo que isso recomeçará, sabemos que é logo após o arrebatamento da igreja. Será a restauração completa de Israel. É triste pensar que Israel poderia ter voltado a Deus antes da invasão
da Síria, vento leste, mas rejeitou as profecias do porta-voz do Senhor. Oséias, o profeta, que através de uma experiência extremamente amarga, muito aprendeu sobre o amor real e a compaixão, a salvação e o perdão divino. Afirmou em suas últimas declarações que um dia esse povo será conduzido outra vez ao verdadeiro Deus. Oséias, capítulo 14, verso 5. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. O sábio de Israel, Oséias 14, 9, diz: quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. O último brado da profecia encerra com a pergunta: quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saibas? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Não se pode andar nas verdades da justiça com o fardo do pecado atado às costas. Ao entregar ao Senhor, esse fardo é também deixado ali. Se os transgressores tentam palmilhar os caminhos da retidão, levando as iniquidades sobre os ombros, falharão totalmente e jamais alcançarão vida eterna e abundante. Israel não queria abandonar a idolatria e o adultério. Por isso, Deus, depois de muito insistir para que se arrependesse, enviou o castigo, entregando nas mãos das potências estrangeiras civis. Todo aquele que almeja a restauração espiritual precisa voltar arrependido ao Pai Celestial. Seja pecador ou desviado, revelará sabedoria e prudência quando assim fizer, e gozará então do sublime amor do soberano Salvador e Senhor. Vamos ao texto aos exercícios, texto 6, que relaciona a coluna A de acordo com a B. 4:29. Oséias termina o seu livro com um apelo final: convertei-vos ao Senhor. Letra E. O profeta Oséias chama Israel a voltar. Tomai convosco palavras e decisão correta. Volta ao Senhor. Letra A. Em seu clamor, Oséias se une a seus irmãos no intuito de levá-los. Aqui é a decisão correta. Letra A. O profeta Oséias chama: tomai convosco palavras e andarão neles. Letra C. Assim bradou o profeta Oséias: os caminhos do Senhor são retos e o justo. Aqui é a letra B, né? C. Andarão neles. Israel insistiu na idolatria e no adultério, Deus castigou, entregando nas mãos de potências estrangeiras civis. Então, fica assim. Na número 1, 4:29, letra E. Na 2, chama Israel a voltar, tomai convosco palavras e decisão correta, volta ao Senhor. Letra A. Depois, seu clamor, Oséias se une a seus irmãos, intuito de levá-los ao arrependimento, né? Aqui é a letra A, na 4:31 é a letra A, 4:32, os caminhos do Senhor são retos e justos, letra C, e na 4:33, letra B. Então, a 4:30 é a letra D, Israel. O profeta Oséias chama Israel a voltar, tomai convosco palavras e a Israel. Vamos à revisão da lição 4:34. Além de rejeitarem os caminhos do Senhor, as autoridades religiosas também estavam rejeitando o conhecimento da palavra de Deus, não desejavam coisas espirituais sem maldade. Todas aqui estão corretas. 4:35. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: corramos ao monte para ver o Senhor, vinde e tornemos para o Senhor. Letra C. Letra C. 4:36. O povo escolhido esquecer e até abandonar o seu Criador, e o Senhor de sua confiança estava, a confiança estava em seus palácios bem protegidos, suas cidades. Todas aqui estão corretas na 4:36. 4:37. A vida luxuriante que dá fruto em Oséias 10, 1 e 2,
é uma condição daquela época, a promessa ao povo de Judá. A promessa ao povo de Judá, a condição daquele que teme ao Senhor, a alusão é a promessa ao povo de Judá. Letra C. 4:38, as cidades de Gileade e Gigal, lado oriental e ocidental, respectivamente do Rio Jordão, no reino do norte, passaram a ser símbolo de pura vaidade. Letra A. 4:39, Oséias vaticina que um dia Israel seria reconduzido ao verdadeiro Deus, que assim afirmou: serei para Israel como orvalho, ele florescerá. Letra aqui, Deus promete, ele florescerá como o lírio, né? A rosa de Saron, como o lírio, com grande encanto. Aqui todas estão corretas. Ele florescerá como lírio, espalhará como Líbano, como lírio. Letra B, como lírio. Letra B, Oséias 14, verso de número 5. Com isso, nós concluímos mais uma lição e mais um livro dos profetas menores, que é o livro do profeta Oséias. Agora, o aluno preste atenção na revisão que nós vamos fazer do teste 2, que engloba a lição 3 e 4. Teste 2, lição 3 e 4. Então, preste atenção antes de você responder as perguntas do teste. Você, se prestar atenção, vai conseguir ter sucesso antes de fazer o seu teste. Vamos então à pequena revisão, são 16 questões. Teste 2. Qual é o tema central do livro de Oséias? Letra D aqui, o julgamento divino e o amor redentor de Deus. Letra D. Segunda, qual foi a mensagem principal de Oséias para Israel? Letra B, arrependimento pela conduta adúltera e idólatra. Letra B. 3. O que significa o nome Oséias em hebraico? Letra C, ajuda ou salvação. Por quanto tempo Jeroboão II reinou em Israel? Letra C, 41 anos. Letra C, na 4, 41 anos. Quinta, qual era a ordem estranha dada por Deus a Oséias? Letra B, tomar Gomer, uma mulher de prostituição, como esposa. Letra B. 6. Qual é a mensagem principal na seção esposa ingrata? Oséias 2, 6-8. Letra B. Israel reconhece a ingratidão e busca o arrependimento. Letra B, na 6. Sétima. O que significa a expressão Vale de Acor, mencionada no texto? Aqui, letra B, vale da perturbação. Oitava, porque Deus está insatisfeito com o povo. Letra A, falta do conhecimento divino. Na 8, letra A. 9, o que é destacado como resultado da falta de conhecimento entre os filhos de Israel? Letra D, ruína de tudo. 10ª, qual é a advertência de Oséias em relação a Judá? B, não subir a Bet-Avém, não subir a Bet-Avém. 11, como Deus caracteriza a conversão temporária de Israel? Letra B, como orvalho da manhã. 12, por que Israel será duramente castigado? Letra C, pela rejeição do bem e prática da idolatria. 13, como Deus demonstra seu amor pelo povo de Israel? Letra C, oferecendo perdão e ajuda se houver arrependimento. 14, o que é destacado como consequência da teimosia de Israel em rejeitar a liberdade? Letra B, destruição e morte. 15, qual é a condição necessária para a restauração do povo de Israel? Letra D, arrepender e voltar-se ao Senhor. Arrepender e voltar ao Senhor. 16, o que o sábio de Israel destaca sobre os caminhos do Senhor? Letra C, são retos e os justos andarão neles. 16, letra C, são retos e os justos andarão. Muito bem, você aluno deve ir lá fazer o seu teste. Se você não é aluno, só esteve aqui assistindo a aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue.
Entre no nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar, clique no playlist, você vai encontrar 237 pastas com mais 6.700 vídeos. PR Eugênio Piacentini. Se você é aluno, para a semana que vem, estude a lição 5 e 6 do livro Profetas Menores. Deus te abençoe em Cristo Jesus, quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Subscreva o nosso canal e divulgue ele. Amém.